Cumprimento a todos essa manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Glorifico, adoro aquele que vive e reina para todos sempre. O seu nome é Jesus Cristo. Ele vive e ele reina para todos sempre. E eu glorifico o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu bendigo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, Ele que nos concede mais essa oportunidade de estar aqui e adorá-lo, de viver mais esse dia para a glória do nome dEle. E para a glória do nome dEle, nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em Lucas, no seu capítulo 23. Aleluia, glória a Deus. Lucas, no seu capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39, a palavra do Senhor diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Amém? Nós estamos aqui vendo, pelos olhos da fé, Jesus, aleluia, no meio de dois malfeitores, no meio de dois ladrões, crucificado ali na cruz do Calvário, preso ali por pregos, com uma coroa de espinho na sua cabeça, sangrando. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos o nosso Senhor aqui diante desta palavra, desta forma, e do lado dele dois malfeitores, dois homens perversos, dois ladrões. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele foi ali preso ali naquela cruz ao lado de dois ladrões, de dois malfeitores. E nós vemos aqui, aleluia, hoje o Senhor, ele pôs no meu coração para nós estarmos compartilhando sobre oportunidade que Deus nos dá de aceitar Jesus como Salvador, de reconhecer Ele como Filho de Deus, oportunidade que Deus nos dá. Esses dois ladrões, em vida, eles foram malfeitores, eles foram homens maus, homens perversos. Aleluia, eles foram ladrões. Aleluia, glória a Deus. E tiveram a oportunidade, aleluia, de receberem a salvação em Cristo Jesus. Oportunidade de morar no céu com Deus. Aleluia, glória a Deus. Oportunidade de terem os seus pecados perdoados. Eles tiveram essa oportunidade. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que um deles deixou essa oportunidade passar e perdeu a salvação em Cristo Jesus. Os dois estavam do lado da salvação. Aleluia. Os dois tinham ali no meio deles a salvação. Aleluia, glória a Deus. Mas recusou, não quis, rejeitou, aleluia, blasfemou contra a salvação. Aleluia. Um dos malfeitores, versículo 34 do capítulo 23 de Lucas, um dos malfeitores
crucificados com Jesus ali, blasfemava contra ele, contra Jesus. Tiveram a oportunidade, mas escolheu blasfemar. Aleluia. Dizendo: não és tu o Cristo? Fizeram a pergunta: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Aleluia. E a nós também. Ele blasfemou dizendo: você não é o Cristo? Aleluia. Você não é o Salvador? Aleluia, glória a Deus. Então salva-te a ti mesmo. Salva a ti mesmo e também a nós. Blasfêmia. Aleluia, glória a Deus. Blasfemou contra o Senhor. Por que blasfemou? Ele zombou de Cristo ali, estando do lado do Salvador, do lado de Jesus Cristo. Ele zombou de Jesus, não acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Querendo que Jesus, aleluia, querendo que Jesus salvasse a ele mesmo e salvasse também os dois ladrões. Aleluia, glória a Deus. Querendo que Jesus fosse contra a vontade do Pai, porque foi da vontade do Pai moê-lo. O Senhor agradou moer Jesus, moer o seu Filho, Jesus Cristo. E se Jesus tivesse dado ouvido àquele malfeitor, aleluia, glória a Deus, tivesse salvado a ele mesmo e também os malfeitores, ele estava desagradando a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele blasfemou, esse ladrão aqui, esse malfeitor, blasfemou, zombando do Filho de Deus, não acreditando no Filho de Deus e levando o Filho de Deus, aleluia, a desobedecer a Deus, desobedecer o Pai, a desagradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Jesus ficou em silêncio diante daquela blasfêmia daquele malfeitor, diante daquela zombaria daquele malfeitor, diante da dúvida daquele malfeitor. Aleluia, glória a Deus. Ele ficou em silêncio. Mas aquele outro malfeitor, eram 2 ladrões que estavam pendurados na cruz com Jesus, e Jesus no meio. Aquele outro malfeitor ali, aquele outro ladrão, aleluia, ele defendeu Jesus, estando ali na cruz. Ele defendeu Jesus, ele falou por Jesus, aleluia, dizendo, aleluia, nós, na verdade, dizendo, nem ao menos temes a Deus, dizendo, você está aí sentenciado à morte, e mesmo assim, não temes a Deus, não temes a Deus pela sua vida, não temes a Deus pela sua alma, na sentença de morte. E o Espírito Santo de Deus acaba de falar comigo. Você está sentenciado à morte. O médico disse que para você não tem mais jeito. O médico deu aí 2 meses, até mesmo 6 meses só de vida para você. Você está sentenciado à morte por conta dessa enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Você está sentenciado à morte. E mesmo assim não temes a Deus? Mesmo assim não temes pela sua vida? Mesmo assim você não temes pela sua alma?
Aleluia. Você já tá sentenciado à morte. É uma sentença. Foi Deus quem bateu o martelo ali. Aleluia. Você já está julgado à morte. E Deus está te dando a oportunidade de salvação, de se arrepender dos seus pecados, de pedir perdão. Aleluia! Deus está te dando a oportunidade de você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, porque ninguém verá a Deus se não for por mim, são palavras de Jesus. Ninguém verá a Deus se não aceitar Jesus como Salvador. Ninguém verá a Deus. É preciso aceitar Jesus. Você está sentenciado à morte. E Deus está te dando a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, de arrepender dos seus pecados, pedir perdão, se converter do seu mau caminho, para que você venha receber a salvação em Cristo Jesus. A sentença para você é de morte. Não perca essa oportunidade. Nós vemos aqui esse malfeitor, esse primeiro malfeitor que foi citado aqui, ele blasfemando contra Jesus, tendo a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, de reconhecer Jesus como Cristo, aleluia, tendo a oportunidade, e ele perdeu essa oportunidade, e ele não foi salvo, aleluia. Se você perder a oportunidade que Deus está te dando, você não vai ser salvo, aleluia. E nós vemos aqui esse outro ladrão, já com o coração quebrantado, já com o coração voltado para Jesus, já aceitando Cristo como Salvador. Nós vemos ele aqui repreendendo o outro ladrão que blasfemou contra Cristo, dizendo, aleluia, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aleluia. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Esse ladrão, ele reconheceu que ele estava ali pendurado naquela cruz, porque ele estava ali sendo castigado pelos maus atos, ele merecia estar ali, mas ele reconheceu também que Jesus não merecia, que Jesus, ele era inocente, aleluia. Versículo 42, e acrescentou então Jesus, depois Jesus ouviu que aquele malfeitor o aceitou como Cristo, como Salvador, se arrependeu dos seus pecados, aleluia, reconheceu, aleluia, que Jesus era inocente, que ele era culpado. Jesus, então, aqui no versículo 42 do capítulo 23 de Lucas, respondeu, ele acrescentou, aleluia, dizendo, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ou seja, depois daquelas palavras, depois que aquele malfeitor, então, defendeu Jesus, repreendendo aquele outro ladrão, aleluia, que estava blasfemando contra Cristo, contra Jesus, aleluia, ele ainda acrescentou, o ladrão ainda acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, eu te aceito como Salvador, perdoa os meus pecados, e lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Versículo 43, Jesus disse, aleluia, em verdade te digo,
que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Jesus aceitou ele ali já no leito de morte, porque ele se encontrava pendurado numa cruz, já no leito de morte. Aleluia! Ele já no leito de morte aceitou a Jesus como Salvador, reconheceu que era pecador e que Jesus era inocente. Aleluia! E recebeu a salvação em Cristo Jesus. O Senhor disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então não perca mais tempo. Você que está sentenciado à morte por conta de um câncer ou por conta de qualquer outra sorte de enfermidade, não perca mais tempo. O dia de aceitar Jesus é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais para você. É hoje que você tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. É hoje que você tem que se arrepender dos seus pecados. Aleluia. É hoje que você tem que se arrepender dos seus pecados. É hoje que você tem que pedir perdão. E é hoje que você tem que reconhecer que você é pecador e que Jesus é inocente. Aleluia. E é hoje que você tem que aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. Não é amanhã, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E assim você terá o perdão dos seus pecados, todos perdoados. Deus não se lembrará mais dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Deus não se lembrará mais. Serão perdoados. E você receberá a salvação em Cristo Jesus. Ainda hoje estarás com Cristo no paraíso. Aleluia! Não perca a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, não. Deus vai te dar a oportunidade. Deus vai te dar a última oportunidade. Não perca a oportunidade, não. Aceite a Jesus e seja salvo. Aleluia! Cantará, surimiandará. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.